Ó, a televisão é aqui, né? Assim, quando ele te dá uma medida de 113, normalmente você perde meio aqui e meio aqui. Tá. Certo? Então, o que que você põe? 114. Só que como ele deu essa medida, você põe 1 centímetro a mais. Então, do 113 com mais 1, dá 114. Então, você põe 115. Porque aí fica com uma folga de 1 centímetro. Entendeu? Você somou todos os centímetros de sombra? Não, eu coloco aqui, ó. Aqui é a acabada. Ele me deu essa medida de 113. Tá. Então, eu coloco sempre meio que eu vou perder na costura. Tá, meio de cada lado. Meio de cada lado dá 1. Dá Então, dá 1,15 m, 1,14 m. Tá. Com mais 1 de folga, que eu deixo 1 de folga, senão fica muito grande. Então, eu coloco 1,15 m. Dá uma pausa aí. Vamos lá. Eu vou falar diferente. Toda vez que ele te dá uma medida e tiver 2 lados para você fechar, você sempre aumenta 2 centímetros. Um é da costura que você vai perder e um é de folga. Então, vai ficar 1 centímetro de folga. Agora, aqui, ó, 67 centímetros é a medida que ele deu de aqui. Aqui, você só vai perder um lado, que é aqui. Aqui, você não fecha. Então, você nunca aumenta muito isso. Então, você aumenta, se ele deu 67, você coloca 67,5 a 68. Porque senão ele vai ficar maior embaixo. Aí ele vai ficar um papo embaixo. Então, nunca aqui eu aumento tanto. Eu só aumento aqui, que é pra ficar de folga aqui. Então, dependendo de qual for a medida que tá aqui, por exemplo, por menor que seja aqui a medida, pequenininha... 31, você sempre aumenta 31,5. Tá. Na altura. A altura você só aumenta meio, que é da costura mesmo. Porque senão ele fica um papo embaixo, aí ele pode reclamar. Agora, na largura não tem problema, que ele vai ficar folgadinho. Tá. Entendeu? Aqui sempre 2 centímetros, que é a largura. Largura, sempre 2 centímetros. Tá. Aí, aqui, na outra medida que ele deu, foi 51. 51, então, vai pra 53. Certo. Na regra, E então, 2 na largura e meio centímetro no comprimento, porque o comprimento você não fecha embaixo, então para ele não ficar muito grande. Então aqui é 31,5. No máximo você aumenta 1, que é meio não tem problema. Folhas, ó. Então aqui no folhas é aquela tirinha, tá? Isso, 53 mais 32 mais 32, porque ele vai vir aqui, né? 2 vezes o 32, aí você soma. Dá 1,17 m. Aí você nunca corta com 1,17 m. Corta com 1,20 m. Sempre põe uns 3 centímetros a mais. Tá. E aí a largura é o que ele pede. Ali no caso ele não pediu largura. Não. Entendeu? Aí a gente coloca o padrão, vai. Aí coloca o padrão. Aí o padrão é uma capa de 55, eu sempre coloco 8 centímetros de coisa, mas aí tem a tabela lá. Tá. Aí essa outra aqui é de 20 polegadas? É de 20, mas concluindo essa daqui, por exemplo, você falou que você deixa 8, mas você corta maior, você soma mais por causa da costura? Não, ou ela vai com 8? 8 já com a costura? Isso, aí ela vai ficar com 7 acabado, porque essa televisão é tudo fininha, né? Agora, se ele me dá um padrão de 20 centímetros, aí eu sempre corto com 21. Por quê? Porque eu perco. Aí você bota mais 1 centímetro. Isso. No fole. Que aí é o que eu vou gastar. Tá. Aí aqui, vamos pôr uma de 20, de 14, de 15, eu corto sempre com 7 centímetros. Que aí é a tabela que tem lá. Eu sempre... Aí você vai usar a tabela de 20, 32, aí você vai ter essa tabela que lá. só você decifra, né? Não, mas essa daí é facinho. Aí eu sempre corto assim. E só, né? Então agora vamos cortar. E como que é o esquema do corte? Você sempre corta pro lado de lá da capa? Ou não? A capa é o seguinte, o material tem 1,40 m. Tá. 1,40 m. Aí vamos pôr uma capa de 42 polegadas, ela tem 67. Então, eu corto 67 aqui, 67 aqui, que ela vai sobrar pouco aqui. Então, você sempre vê quanto que dá. Vamos pôr uma de 55, ela tem 79. Aí já não dá. Aí eu tenho que cortar no 79 e puxar a medida de comprido. Quando dá pra cortar as duas, eu já corto as duas.
Ah, entendi. Tá prestando atenção? Sim, você tá atrapalhando. Entendeu? Então, aí é mais no cálculo mesmo, que você tem que calcular É pegar o o jeito das 140, medidas. que nem aqui, ó, essa daqui de 113 por 67. Uhum. 1,13 m, se eu tirar, dá pra tirar 1,13 m aqui. Só que se eu tirar 1,13 m, o que que vai sobrar? Esse, bem pouco. Então, eu pego 67 e multiplico. 67 mais 67 dá 1,30 m. 67, 67, 14, 1,34? 1,34 e vai sobrar 6 centímetros. Então eu não vou ter muita perca. E esses 6 centímetros depois dá pra usar de foles. Entendeu? Então você sempre. Mas isso aí você vai pegar o jeito. Aí vamos supor, você vai esquadrar o material. Você sempre tem que ir pela parte que tá menor, né? Aí você acerta o esquadro. Você sempre acerta aqui, ó. Esquece a sua régua aqui embaixo. Acertou aqui na lateral, você joga a régua. Aí você vem, pega a faca e acerta. Vamos por aí aqui. E deixa reto. Que nem eu já puxo a régua direto. Mas como você tá começando, joga o esquadro pra cá. Porque pode... Aí no caso você faz ao contrário. Agora você acerta a régua aqui, joga sempre um pouco bastantinho aqui pra lá, onde você já cortou, aí você vem aqui e joga no esquadro aqui, ó. Entendeu? Acertou o esquadrinho aqui, aí vem aqui e termina de cortar esse pedacinho aqui. Aí no caso eu vou cortar uma de 55 polegadas. Aí eu vou cortar no 67. Naquela continha que você fez, que é melhor. Aí eu acerto 67. Acerto 67. Aí é 67 por 1,13 m, né? Aí eu venho aqui, corto qualquer medida que der, porque é a mesa. Acerto os 2 picos, sempre faz 2 picos, tá? Porque você pode encurtar a régua. Ah, tá. Aí você faz aqui e ali, porque às vezes você acerta aqui e não dá certo. Aí você vem aqui no 67. Eu tô fazendo que eu já vou direto, entendeu? Mas eu já você não tô corta, fazendo, você não corta tipo 2 de uma vez, que é ruim. Não, eu já corto. Que nem eu marco 67, já 67, eu já faço os 2. Não, eu tô falando assim, ó, tem 3 capas pra fazer de 32. Você corta uma por uma? Sempre eu corto a medida do material, o que ele dá aqui pra mim. Não, eu digo assim, colocar um tecido em cima do outro e já Não. cortar, não dá certo. Não, porque sai do esquadro. Tá. Porque aí você tem que infestar, aí você tem que prender o material, aí já é mais complicado. Aí que nem aí você puxa o material, que nunca vai dar a mesa, certo? Aí é 1,13 m, aí eu venho, ponho no metro aqui. Então, 1,13 m, mas você falou aqui que você vai cortar com 15. 1,15 m, certo? Então é 1,15 que você tá Isso. cortando, certo? Certo. Então aqui eu coloquei... Aí eu esqueço 13, eu trabalho com 15. Isso, aí você vai usar essa medida aí. E aqui 67, você colocou um meio centímetro a mais também. 68. Não. Na continha do 67. Não, tá certo, eu errei. Tá, mas não vai dar muita diferença. Não. Porque meio centímetro. É. Mas tudo bem, só pra eu aprender, entendeu? Isso, Então eu sei mas que você eu vai pela medida, mas eu porque eu coloco tô olhando lá. 67,5, tá? Isso. Você Por isso vai que eu pe- falei, eu tenho que esquecer a medida que ele passou e trabalhar com a medida que eu calculei, né? Isso, aí agora que nem eu coloquei um metro, certo? Aí é 1,15 m. Aí eu vou colocar mais 15 aqui, ó. Por quê? Hã? Porque minha régua só vai até 1 metro. Ah, tá. Aí eu marquei 1 metro aqui, aí eu vou marcar 1,15 m. Certo? Certo. Aqui tem 1 metro, aí eu ponho mais 15, Ah, legal. certo? Que a gente não tem uma régua maior. E também não precisa. Aí vamos supor, você marcou, você vem aqui e marca o 67 de novo. Aí você vem aqui
acerta bonitinho nos piques. Sempre faz 3 piques. Um no meio, um aqui e um, entendeu? Porque pra você acertar a régua... Pique é o que? É um pontinho. Ah, tá. Não, corte ou é risco? Um pontinho. Esse pontinho que eu faço aqui. Ah, não é corte, é Não. risquinho. Você sempre faz, ó, que nem... Aí você vem aqui no 67 de novo, que é pra você saber. Ah, tá. Ó, aí você acerta ali no risquinho e acerta no risquinho, tá vendo? Aí você vem aqui e corta aqui. Nunca corta maior, porque senão você perde esse pedaço depois pra próxima. Entendi. Nossa, que trabalho. É. Porque capa grande, capa pequena é rapidinho. Nossa, e aquelas de 70 então? Meu Deus do céu. 70 eu vou falar pra você fazer. Eu pago pra fazer, você paga? Até eu pegar o jeito. Eu vou apanhar. Ó, tá vendo? Aí separei. Uhum. Aí aqui eu já tenho a capa de... Aí você já etiqueta já pra não perder. Isso, eu venho aqui e já coloco uma etiquetinha aqui. Eu sempre corto folhas por último. Eu corto todas essas partes. Por quê? Ah, porque essa que é isso sobra aqui vai aqui, sobrando. aí eu vou usando. Entendi. Só que mesmo assim eu vou cortar uma outra capa dessa. Por quê? Porque eu cortei errado no 67. Nossa, mas faz tanta diferença assim? Meio centímetro? Faz. Faz porque ele deu a medida. Quando ele dá a medida, você não troca não. Porque é embaçado. Aí você... Ah, tá, mas é... Que nem eu cortei uma capa. Você dá uma conferida aqui, ó. Não vai na onda de tá certo e vai cortando, não. Sempre você dá uma conferida. Porque isso aqui, ó. Ó, que nem aqui, ó. Tá vendo que ele deu pouquinho? Isso aqui não tem problema, não. Tá vendo esse mínimo Tá, coisa uma aqui? barriguinha. É, aí não tem problema, não. Mas você sempre dá uma conferida. Mas se tiver um barrigão aqui, sinal que ali tá torto, então. Mas aí não tem problema, não. Aí você não precisa tirar também, não. Tá. Mas também não muito, né? Aham. Por isso que é bom você sempre... Ai, já ia marcar 67 de novo. 68. 68, que é a medida que o cara deu. Tá, eu vou... Aí essa daí a gente coloca outro... Que normalmente é de 55 mesmo. Então, mas se você olhar lá nas medidas, porque ele deu as medidas, mas eu tenho certeza que se eu enviasse uma capa de 55 pra ele, ia servir do mesmo jeito, Do entendeu? mesmo jeito. Mas como ele deu as medidas... Não, quando ele dá a medida, faz. Hum, Faz porque é melhor. Porque pra ele voltar a ficar de meio, você vai ter dor de cabeça, entendeu? Então, quando não passa a medida, é tudo bem. Mas quando passa, é... Aqui, então, você já tá cortando de 55, outra de 55 e uma pra 32. E uma pra 20. Hã? E uma de 20. 20, 32, 55, 55. Você sempre joga os folha maior pra essa beirada aqui, É. né? Porque senão fica curto aqui e Isso. aqui. Porque aí chega um momento que você corta aqui. Aí aqui que você vai cortar a capa ainda. É. Que aí você puxa a medida. Entendeu? Então, as menores ficam pra dentro e as maiores pra fora. Aí você vem andando aqui, ó. Pã. Você desce mais um pouco. Aí você segue o mesmo padrão, ó. Você vem aqui, ó. Eu puxei duas de 8. Aí você pode puxar, ó. 8 mais 8, 16. Então eu puxo aqui, ó. Eu ponho no 16, ponho no 8. Certo? Aí aqui eu puxei mais 14. Que é duas de 7. Aí eu ponho aqui no 14. Aí marco aqui 7, 7. Você já tá considerando duas capas de 32? Uma de 32 e uma de 20. Ah, tá. É que é o mesmo medida. Isso. Aí você vem, ó, acerta o pontinho e o pontinho aqui. Uhum. Aí você... Aí eu já tenho noção de quanto tempo, quanto vai. Mas você vai marcando, entendeu? Uhum. Vamos supor, aqui eu já tô somando mais ou menos, ó. Eu tô A de 20 aí já tá 60 quase mais dando. 60, isso, exatamente. E aqui, aí, o que eu faço? Agora que eu vou te mostrar. Que nem a de 32 é 1,86 m, que tem lá no papel, depois você vai ver. Aí você vem aqui no
no 1,86 m. 1 metro. Deixa eu agachar ele. Tem que estar a mesa livre mesmo pra... Não, toda vez você tem que... A mesa tem que estar... Isso que eu gosto de fazer ela de manhã. Porque depois eu encho de coisa. 1 metro, certo? 1,86 m. Aí eu sempre coloco 1,90 m. Nunca exato. Por que 1,86 não devia chegar a 1,20? 1,20 é a de 20. Eu tô cortando pra de 32. Entendeu? Peraí. 55, 55, 32 é de 20? Isso. Só que o que acontece? Eu tô puxando a de 20 pelo tamanho da de 32. Por quê? Porque aí eu corto as duas aqui. Aí depois perde um pedacinho, porque aí não fica aquela sanfona. Tá, se é a diferença pouca, você tá... Porque aí eu não vou usar. Mas na hora de fechar a capa não tem problema, não. Que ela fica grande. Não, porque você tira fora. Aí o que você faz? Essa aqui você vai continuar. Depois essa de 32 você pode cortar ela. Já tira fora. E... de 42 se você quiser. Ó, que nem aqui eu vou... Só que eu não marquei. Você marca aqui. 7 mais 7, 14. Aí marca no 14 e no 7. Que aí já acabou. Aí aqui eu já finalizo ali. Aqui eu já faço isso aqui, ó. E aqui. Certo? Aí você puxa aqui, ó, e já corta essa daqui fora pra ela não te confundir depois. E toma cuidado pra não pegar o outro. Aí aqui eu sei que tem a de 32 e a de 20. Você certo? sabe, né? Tá prestando atenção? Tô. Aí agora, quanto que você precisa nessa de 55? 2 e...